Vamos lá, então, ver se a advogada Dolores teve ou não a prescrição se abatendo sobre o caso dela. Vamos voltar lá na questão. Veja bem, primeira pegadinha. A advogada Dolores cometeu infração disciplinar sujeita a sanção de suspensão em 12/7/2004. E como a questão, né, não menciona que foi o 21, essa data do fato, ela não interessa em nada para mim. Porque se eu considerar que os 5 anos correm da data do fato, eu já teria mais de 5 anos da data do fato, a data da decisão estaria prescrito. Então, aqui foi uma pegadinha. Se a questão não disse que é a infração do inciso 21, eu não posso receber ou interpretar a questão para mais ou para menos do que ela está me dizendo. Ela está me dizendo, foi no dia 12 de julho de 2004 e falou, era suspensão, mas não me falou nada se era ou se não era o 21. Eu suponho, então, que não seja o inciso 21 do 34. Em 13/7/2008, o fato foi oficialmente constatado, tendo sido encaminhada notícia a certo Conselho Seccional da OAB. Então, quer dizer que, a partir dessa data, a OAB tem 5 anos para solucionar o caso. Então, 2008, 9, 10, 11, 12, 13. A OAB teria até 2013 para solucionar esse processo. E a OAB consegue solucionar esse processo sancionando efetivamente a Dolores em 2012. Então, a hipótese não foi de prescrição. Nesse caso da Dolores, não ocorreu a prescrição. Vamos ver lá agora as opções. Ups! Letra A. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 8 anos. Eu nem vou ler, né, gente? Porque eu fiquei... Ai, meu Deus, vamos voltar lá. Fui eu que esqueci aqui, gente. A gente tem que pedir a canetinha. Pronto. Então, aqui, ó, 8 anos. Vocês viram por quê, gente? Eu fiquei falando e repetindo e escrevi que são 2 prazos. Prazo de 5 e prazo de 3 anos. Não existe prazo de 8 anos em estatuto. Então, não precisa nem me preocupar com essa opção da letra A. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos. Opa! No caso narrado, operou-se o fenômeno prescritivo, pois decorridos mais de 5 anos entre a data do fato. Não é da data do fato, só se for a infração do 34, inciso 21, e a questão não falou que era, então não é. Então, essa aí pode até parar de ler. A pretensão... Por quê? Porque eu não conto a prescrição como regra a partir da data do fato, mas sim a partir do conhecimento oficial da infração pela OAB. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 8 anos. De novo, beleza, ó, de cara eu já tiraria a letra A e a letra C. Se você entendeu, né, o que eu falei aqui, prestou atenção no que falei, então eu também já arriscaria de cara a letra B, porque a data do fato não serve como marco inicial do prazo prescricional, em regra. Só sobrou a letra D, né, gente? A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos. Verdade. No caso narrado, não se operou o fenômeno prescritivo. Achamos a resposta que procurávamos, correto? A resposta é letra D, está lá no artigo 43 do Estatuto, e fiz a observação aí do 25A, que trata do marco prescricional inicial de 5 anos para a infração
do artigo 34, inciso 21, ok? Seguindo aí, gente, vamos começar tratando dessas sanções, falando da exclusão. Aí pode colocar aqui em mim, que eu quero conversar um pouco com os colegas. Por que que a gente começa da exclusão? Porque só 3 infrações previstas no artigo 34 vão excluir o advogado. E eu acho interessante começar pela exclusão, porque é perfeitamente possível memorizar 3 infrações. E como é uma prova de ética, de repente, se eu memorizo as 3 que excluem, usando o meu bom senso, eu posso chegar, né, no que censura e no que suspende, ok? Outra dica envolvendo as sanções e as infrações. Eu não preciso ser doutor em teoria da pena para bater o olho no artigo 35 e perceber que o Estatuto elencou essas sanções no artigo 35 da mais leve para a mais grave. Porque eu vi que a censura é uma anotação sigilosa no assentamento do inscrito. A suspensão, por óbvio, né, praticada uma infração punida com suspensão, o advogado vai ficar suspenso sem poder advogar por um período. Qual que é esse período? De 30 dias a 12 meses. Mas o que é a exclusão? A exclusão, ou na exclusão, o advogado é posto para fora. O advogado é expulso, excluído dos quadros da OAB. Então, é a pior das sanções. E por que é bom você visualizar isso? Porque lá no artigo 34, que traz as infrações, essas infrações, elas foram elencadas em ordem de gravidade também, em blocos. Então, o primeiro bloco de infrações será punido com censura. O segundo bloco de infrações previsto, né, aí no artigo 34, será punido com suspensão. E o terceiro e último bloco será punido com exclusão. E o terceiro e último bloco só são 3 infrações consideradas gravíssimas, ok? Essa divisão da gravidade em bloco das infrações no artigo 34 tem uma única exceção, só uma exceção. E eu costumo brincar que ela é bíblica, porque está lá em Mateus, né, que os últimos serão os primeiros. E o que aconteceu aqui no inciso 34? A última infração, que é a do inciso 29, que se fosse mantida, né, se fosse mantido esse raciocínio que eu estou dando aqui para vocês, seria punida com exclusão, é punida com censura. Então, a última infração, que é a do inciso 29, não é punida com exclusão, é punida com censura. E olha que beleza, né? Porque tudo no direito, né? Tudo no direito é assim, regra, exceção, 495 exceções. Não, aqui é só essa exceção. A última infração é punida com a primeira sanção. A infração do 29, que pune o estagiário que atua fora de suas atribuições, é punida com censura.
Já que a gente está falando o que a censura pune, eu vou colocar aqui para você também que a censura também vai punir as ofensas ao Código de Ética e Disciplina, censura. Então, você lê lá o Código de Ética e Disciplina, e vê, né? Mas se o advogado atuar pouco se importando com as orientações do Código de Ética e Disciplina, passando por cima, contrariando o Código de Ética e Disciplina, ele está sujeito a qual punição? A ser censurado. E a censura também, gente, vai punir, entre aspas aqui, o que eu carinhosamente chamo de tipo aberto. Porque lá no direito penal, o que é um tipo aberto? Lá no direito penal, o tipo aberto é aquele que o juiz vai ter que analisar na hora da sentença, né? Em que ele vai enquadrar. Né? Por exemplo, o crime culposo é um tipo aberto. É o juiz que tem que dizer se foi negligência, imprudência ou imperícia. E a censura, no artigo que trata especificamente da censura, que é o artigo 36 do Estatuto, está disposto lá que se a conduta não estiver prevista para ser punida com suspensão ou com exclusão, ela poderá ser punida com censura. E eu, então, concluo que a suspensão e a exclusão, elas me trazem um rol taxativo de infrações. Mas a censura tem um rol exemplificativo de infrações, porque se não puder ser punido com suspensão, se não puder ser punido com exclusão, vai ser punido com censura, se não tiver previsão expressa de punição, nem como suspensão, nem como exclusão, ok? Então, seguindo aí, as 3 últimas infrações, que são as que excluem, excetuado o inciso 29, que é o último inciso do 34, são o inciso 26, o inciso 27 e o inciso 28. Então, vamos memorizar essas 3 que excluem, ok? Inciso 26, diz o artigo 34, inciso 26, que fica sujeito a ser excluído o advogado que fizer prova falsa no ato da sua inscrição. Os requisitos da inscrição estão lá no artigo 8º do Estatuto, não é verdade? E um dos requisitos, além de ser aprovado no exame da OAB, que é o requisito mais chatinho, né, gente? Chatinho, mas vocês vão dar conta, já estão quase chegando ao final aí, né, de passar por isso. Mas, quando você for aprovado no exame, a OAB vai te chamar para você fazer a sua inscrição. Você vai ter que apresentar uma documentação. Um dos documentos exigidos é que o inscrito declare de próprio punho que não exerce atividade incompatível com a advocacia. Todo mundo sabe que policial militar na ativa não pode advogar. Então, vamos imaginar que o policial militar na ativa faça o exame, seja aprovado, caia em uma tentação satânica, não resista e dê uma declaração falsa. Ele fala lá, declaro para todos os fins de direito que não exerço atividade incompatível com a advocacia e consegue se inscrever. Depois de um tempo, por alguma razão, a OAB descobre que aquele PM, quando fez a inscrição, fez uma declaração falsa, porque ele era PM na ativa. Ele está sujeito a ser excluído. Então, para efeitos de memorização, vamos colocar aqui, prova. Prova de quê? Né? Fazer prova falsa
no ato da inscrição. O inciso 27, ele diz que fica sujeito a ser excluído o advogado que se tornar moralmente inidôneo. O advogado que se tornar moralmente inidôneo fica sujeito a ser excluído. Ô, André, me dá um exemplo aí de moralmente inidôneo. Não tem jeito de dar exemplo. Por quê? Porque o conceito de idoneidade moral, ele é subjetivo e elástico. Depende de quem estiver julgando. Então, o examinador, ele não pode narrar uma conduta e pedir para você dizer se é ou não moralmente inidônea aquela conduta. Mas seja a conduta que for, se o examinador colocar lá, por tal conduta foi considerado moralmente inidôneo, esse advogado está sujeito a ser excluído. E a última, né, a terceira que sujeita o advogado a ser excluído é a prática de crime infamante. E aqui, cuidado, viu, gente? Porque crime infamante não tem conceito, nem no direito penal, nem no processo penal. Não se confunde com crime hediondo. A lei dos crimes hediondos é de 1990. O estatuto que a gente estuda é de 1994. Se o estatuto quisesse efetivamente tratar de um conceito objetivo aqui, ao invés de mencionar a prática de crime infamante, ele teria dito a prática de crime hediondo. Eu ia lá na lei dos crimes hediondos, o advogado praticou um crime que está previsto aqui? Praticou. Então ele está sujeito a ser excluído. Mas o estatuto não quis essa nomenclatura. Ele preferiu adotar um conceito elástico e subjetivo. Porque o crime que é infamante para mim pode não ser infamante para você ou para quem esteja julgando, ok? E aí, gente, para você não esquecer mais quais são as três que excluem, olha que interessante a palavrinha que isso aqui forma. Pró, de prova falsa, cri, de crime infamante, e mi, de moralmente inidôneo. E aí, como que você vai memorizar isso? Você vai memorizar assim. O advogado que é pró-crime, com i no final, ele deverá ser excluído. Uai, você é advogado? Sou. Mas desde a hora que eu cheguei aqui na roda de conversa, você está falando que todo brasileiro tem direito de matar um se for primário, que nesse país a gente só enriquece se for corrupto, que a atividade que dá mais dinheiro no Brasil é ser traficante. Eu não estou te entendendo. Você é advogado e é pró-crime, então. Eu sou advogado, mas eu sou pró-crime, que esse país é o país da vergonha, que aqui nada vai para frente, só se você for bandido é que você se dá bem. Aí o outro responde, olha, você me desculpa, mas para mim, advogado que é pró-crime tem que ser excluído. E é assim que você vai guardar. Pró, de fazer prova falsa no ato da inscrição, cri, de crime infamante, e mi, de moralmente inidôneo. E se por acaso você precisar lembrar dos incisos, o que eu acho que não vai ser necessário, você não pode esquecer que eu inverti o cri com o mi, porque advogado pró-micri não tem a menor graça, né? É advogado pró-crime. Deverá ser excluído, ok? Então, aqui estão as três hipóteses de infração que excluem. Vamos lá na nossa questão. Ao requerer sua inscrição nos quadros da OAB, Maria assinou e apresentou declaração em que afirmava não exercer cargo incompatível com a advocacia.
No entanto, exercia ela ainda o cargo de oficial de justiça no Tribunal de Justiça do seu estado. Pouco tempo depois, já bem-sucedida como advogada, pediu exoneração de referido cargo. No entanto, um desafeto seu, tendo descoberto que Maria, ao ingressar nos quadros da OAB, ainda exercia o cargo de oficial de justiça, comunicou o fato à entidade, que abriu processo disciplinar para apuração da conduta de Maria, tendo ela sido punida por ter feito falsa prova de um dos requisitos para inscrição na OAB. De acordo com o estatuto, assinale a opção que indica a penalidade que deve ser aplicada a Maria, né? Ficou fácil, né, gente? Ficou tranquilo aí da gente responder. A. Maria não deve ser punida, porque ao tempo em que os fatos foram levados ao conhecimento da OAB, ela já não mais exercia cargo incompatível com a advocacia. Falso, porque a infração é fazer prova falsa no ato da inscrição. Maria não deve ser punida. Eu nem vou continuar lendo, porque ela deve ser punida, porque o cargo de oficial de justiça e qualquer outro exercido no judiciário torna Maria incompatível. Maria deve ser punida com a pena de suspensão pelo prazo de 30 dias. Não é suspensão, né? Porque Maria praticou o pró-crime. Letra D. Maria deve ser punida com a pena de exclusão, certo, dos quadros da OAB, porque ela praticou o pró-crime. Resposta, letra D, né? E isso está aí na conjugação do artigo 34, inciso 26, e o artigo 28, que traz a incompatibilidade daqueles que exercem funções, né, ou cargos no Poder Judiciário com o exercício da advocacia. E coloquei aí para você também prestar atenção que, com relação à exclusão, toda vez que mencionou a penalidade de exclusão, não se esqueça, é necessário, que 2/3 dos membros do Conselho Seccional competente aprove essa exclusão. Então, a pessoa está condenada à exclusão, mas se 2/3 dos membros do Conselho Seccional competente não aprovarem a exclusão, ela, de quase excluída, volta para os quadros da OAB, ok? Seguindo aí, nossa próxima questão trata da suspensão. Aí vou pedir aqui para a câmera vir em mim, para eu explicar uma questão sobre a suspensão, que é a seguinte. Ficou faltando aqui, né? A censura punirá do inciso 1 ao inciso 16. Eu aconselho você a memorizar o inciso 16, lembrando que existe uma discussão infindável no Brasil, né, gente? No sentido de que a maioridade penal deve ser reduzida para 16 anos. E aí eu brinco, para te ajudar a memorizar, que enquanto o Brasil fica discutindo se reduz ou se não reduz para 16 anos a maioridade penal, o Estatuto da OAB, desde 1994, está censurando até o inciso 16, inclusive. Está punindo até o inciso 16, inclusive. Ok? Então, do 1 ao 16, as infrações serão censuradas. Se do 1 ao 16 as infrações serão censuradas, a primeira que suspende é a do inciso 17. Ora, se a primeira que suspende é do inciso 17
e a primeira que exclui é do inciso 25, a suspensão vai punir do 17, perdão, o inciso 26 é o primeiro que exclui, né? Então, a suspensão vai punir do 17 ao 25, ok? Só que aqui no inciso 25, a infração é praticar conduta incompatível. E eu não quero que você confunda tornar-se moralmente inidôneo com conduta incompatível. Por quê? Tanto a conduta incompatível quanto tornar-se moralmente inidôneo são conceitos subjetivos e elásticos. E aí, da mesma forma que eu disse aqui com tornar-se moralmente inidôneo, eu vou falar com a conduta incompatível. O examinador, ele não pode, lá na prova, colocar uma conduta para você dizer se ela é incompatível ou se o advogado é moralmente inidôneo. Mas se ele falar que a conduta é incompatível, não vai excluir, porque só o me exclui, vai suspender. Mas aqui no inciso 25, lá no parágrafo único do artigo 34, o estatuto, ele me dá 3 condutas que suspendem. Ele cita 3 condutas que, se o examinador citar na prova, você não vai poder falar que exclui. Você vai ter que saber que suspende, porque ele vai citar a conduta e vai perguntar, né? É conduta incompatível? É moralmente inidôneo? Suspende? Exclui? A Andréa falou que ele não podia dar conduta, salvo se for uma dessas 3 aqui, que ele menciona expressamente como exemplo de suspensão por conduta incompatível. São elas: a prática reiterada do jogo de azar não autorizado em lei. Então, vamos colocar aqui, jogo, né? E você, mas jogo de futebol não, é jogo de azar não autorizado em lei. O jogo de azar não autorizado em lei mais famoso do Brasil é o jogo do bicho. Depois, o parágrafo único, letra B, ele diz que a incontinência pública escandalosa. Me dá um exemplo aí de conduta, né, que gere uma incontinência pública escandalosa. Não tem o que dar, não tem exemplo. Mas qualquer conduta que o examinador colocar na prova e falar, tendo sido considerada incontinência pública escandalosa, é conduta incompatível. Não é moralmente inidôneo, então não vai excluir e vai suspender. Mas, para facilitar a memorização, nós vamos colocar aqui escândalo. E, por fim, o alcoolismo e a toxicomania habituais. O alcoolismo, bebida alcoólica. E a toxicomania, substância entorpecente. Você concorda comigo que o alcoolismo, que o álcool e a substância entorpecente são espécies de um gênero que eu posso chamar de droga? Então, essas são as 3 condutas incompatíveis que o examinador pode citar e perguntar para você se exclui, se suspende, se é moralmente inidôneo ou se é conduta incompatível. Jogo, escândalo e droga. Veja que dá uma sigla bem sugestiva aqui. Quais que são as condutas incompatíveis? O GED, jogo, escândalo e droga. E aí eu vou me atrever até a cantar uma musiquinha aqui para você, né? Para você não esquecer quem é o GED e de quem é o GED, ok?
E eu sou meio desafinada, mas você fica de boas aí, que eu estou fazendo isso por amor, tá? Então, vamos lá. Eu vou contar uma historinha para você do advogado que levou uma punição. Ele era esperto, não queria nem saber, reteve autos e teve a suspensão. Desesperado, sem poder advogar, jogou no bicho, começou a se drogar. Foi um escândalo, coisa horrível de se ver. Não aprovaram, ele veio perguntar: de quem é esse GED? De quem é esse GED? De quem é esse GED? Ele é da suspensão. De quem é esse GED? De quem é esse GED? De quem é esse GED? Ele é da suspensão. Tá bom? Então, o GED é de quem? O GED é da suspensão. Quem é o GED? É o jogo, o escândalo e a droga. Vamos lá para a nossa questão. Não se inclui no conceito de conduta incompatível com a advocacia que caracteriza a infração disciplinar. Não se inclui, viram aí? Então, ele quer saber, ele vai colocar todas que se incluem e uma que não se inclui. Vamos ver lá. A prática reiterada de jogo de azar, não autorizado por lei, é conduta incompatível? É. Incontinência pública e escandalosa, é conduta incompatível? É. Violar sem justa causa sigilo profissional. Isso não é conduta incompatível. Ah, mas é o que não interessa. Né? Eu quero que você não esqueça que as condutas incompatíveis são jogo, escândalo e droga. Mas brinquei aqui com você, né? Violar sem justa causa sigilo profissional será punido com censura. Está lá no primeiro bloco de infrações. Letra D. Embriaguez ou toxicomania habituais, é a droga, também é conduta incompatível. Então, aqui não é conduta incompatível, é a letra C, violar sem justa causa sigilo profissional, que será punido com censura. E aí, artigo 34, inciso 7, que traz aí a opção, né, punida com censura, que não é conduta incompatível, ok? Gente, ficamos por aqui, desejamos sucesso para você, uma aprovação, assim, nesse exame agora, né, que você possa realizar seu sonho, ter essa carteira na mão, né, e advogar livremente por todo o território nacional. E, em meu nome e em nome do Aprovário, eu quero agradecer, né, a sua dedicação, a sua preferência aqui pelo curso e tudo de bom, né, e tomara que a gente não volte a se rever na primeira fase da OAB, ok? Aprovação para todos. Beijo.